Mais um dia aqui neste canal pra gente falar sobre redação e hoje uma redação aí que você vai poder encaixar, né, na banca FCC, que faz muito sentido, uma vez que a gente tem temas filosóficos ou perguntas, né? Então eu trouxe aqui um planejamento que vai encaixar pra você, que vai fazer sentido, né? Galera que tá aí que vai fazer PMBA, Polícia da Bahia, Polícia Militar da Bahia, o Corpo de Bombeiros da Bahia, que são concursos que vão acontecer por agora, também outros concursos depois. Acho que esse modelo faz muito sentido e vai ser muito legal para vocês, tá? Assim também como outros concursos, se você não está fazendo FCC, pode ser que se encaixe, né? Porque são estruturas dissertativas que englobam essa questão do problema social e do plano que sempre tem por trás mesmo de um questionamento. Às vezes tem esse medo, né? Chay, mas um tema filosófico tem um problema social por trás? Sim, porque são comportamentos, então sempre tem um problema social por trás, tá? É muito importante você ter esta análise até para o planejamento da sua redação. Então vem comigo que a gente vai agora ver um modelinho pronto que vai te ajudar muito a entender como é uma redação nota máxima. Oi, meus amores, tudo bem? Eu sou a Chay, prof de português e redação aqui do Português Sucesso, e eu sempre trago vídeos novos para vocês, né? E muito conteúdo sobre redação aqui, tá? Hoje, que é modelo pronto, né? Eu quero te lembrar também que você pode estudar junto comigo aí, sempre redação, que eu corrijo a sua redação. Eu tenho um plano aqui embaixo, tanto aulas de redação exclusiva, quanto também pacotes de correção de redação. Os meus cursos, que é o curso Redação de Sucesso, tá aqui embaixo. Tem live toda semana comigo também, ao vivo, live é ao vivo, mas encontros exclusivos. Então, eu vou ficar muito contente se você for meu aluno. E agora que eu tô aqui em cima já, pra gente poder conversar aí sobre esse modelo pronto que eu fiz aqui, que vai ajudar muito na sua vida, tá? Pra começar, que a gente tem sim essa questão do problema social ou do que a gente chama de temas filosóficos e perguntas, né? A banquinha FCC, ela tem essa característica de trazer questionamentos, tá? E esses questionamentos têm por trás, sim, um problema social, né? Aqui, nesse modelo pronto de introdução, eu quero que você perceba os seguintes elementos que eu coloquei. Primeiro, um repertório. Ó, no conto, O Sonho do Homem, de um Homem Ridículo, de Dostoiévski, conta-se o enredo dos sonhos de uma sociedade perfeita, a qual é marcada pela ausência de mazelas sociais, tá? Aqui, ó, eu tenho só um repertório que contextualiza qualquer questionamento filosófico, tá? Qualquer questionamento filosófico, porque a gente fala de mazelas sociais. Na sequência, eu venho com tese e problemática. Fora da ficção, olha esse conectivo super bem colocado, né? Fora da ficção, a nação brasileira destoa do autor, uma vez que, aí você tem que escrever o tema, tá? É um empecilho a ser superado. Então, eu tenho um empecilho aqui para ser superado, ó. Filosofia, né? Depois tese. E aí eu venho aqui, dessa maneira, agora eu vou entrar na problemática. É necessário medidas para superar esse impasse, o qual tem como causas tal e tal. O que tá de verdinho que você preenche, né? Por que eu falo aqui causas? Quais são as causas do problema hoje? A gente fala de digitalização, substituição das bombas de gasolina por bombas automáticas, o trabalho humano. Tudo isso eu tenho problema. Se eu tenho problema, eu tenho causa. Aqui você coloca causa 1 e aqui você coloca causa 2. Que depois você tem que lembrar que isso aqui vai dar origem ao desenvolvimento 1 e na sequência origem ao desenvolvimento 2, né? Então a gente tem a estrutura perfeita que é, né? Aqui eu tenho, repertório, tá? Eu tenho tese e eu tenho problemática, tá? Problemática. Eu tenho esses 3 pontos aqui, que são os pontos importantes dentro de uma redação, importantíssimos, na introdução. Na sequência, eu vou vir para o desenvolvimento 2, né? Eu vou chamar isso aqui, ó, de D1, perdão. Desenvolvimento 1, e aí eu começo lá no meu tópico. E olha, presta atenção nos conectivos como são importantes, né?
de início, vocês que têm medo de começar um parágrafo, ó, de início, a sociedade tem papel determinante na permanência do impasse em meio à nação. Nesse contexto, a escritora Marina Colasanti, em sua crônica Eu Sei, Mas Não Devia, elucida acerca de como as pessoas banalizam os problemas sociais. Só contexto aqui, tá? Dessa maneira, análoga na realidade nacional, essa tese pode ser exemplificada como... Aí você vai botar um problema, verdinho, né? Um problema ligado ao tema, que tem a ver lá com a causa, por exemplo, tá? O que resulta em uma consequência. Desse modo, como consequência da apatia coletiva diante do problema, o óbice permanece presente no país. Então, aqui, né, a minha estratégia foi qual? Sociedade, ó. Por que eu botei como estratégia argumentativa, né? Vou escrever argumento aqui. A sociedade, porque lembra que a gente tem uma tendência de tema filosófico. Por isso, eu busco essa alternativa. Tenho que continuar, tenho que acrescentar, tenho que ir para o que a gente chama de D2, desenvolvimento 2. Olha só, ademais, porque acrescenta, é perceptível a influência da mídia tocante ao... Retomo o tema. Nesse sentido, a Escola de Frankfurt criou a expressão indústria cultural, a qual diz respeito à massificação da sociedade, mediante conteúdos midiáticos empobrecidos, para criar um corpo social alienado. Aqui eu tô falando de mídia. Mídia. Qual é o tema hoje? Qual é o tema hoje que eu não consigo falar de mídia? Todos eu consigo falar de mídia. Nessa perspectiva, tal perspectiva filosófica, aqui eu não deveria ter pulado, tá? Ou usa nessa perspectiva, ou usa tal perspectiva filosófica, tá? Se constata da atualidade brasileira ao se analisar, e aí usa um exemplo, o que acarreta, usa uma consequência, lembra do tópico frasal? Vai aqui, e a consequência vai aqui. Diante disso, os meios de comunicação têm um papel determinante na persistência do impasse no Brasil. Então, eu usei sociedade e usei mídia, os dois grandes pontos hoje brasileiros, se a gente pensar em coisas filosóficas que possam acontecer de tema. E aí, vem a questão, Chay, FCC, tá? Ó, faço proposta de intervenção? Ou não? Faça. Por que eu digo faça? Eu tenho um texto que é isso aqui, ó. Dissertativo argumentativo. Ou seja, eu preciso argumentar. Na hora que eu argumento, eu tenho o que eu chamo de problema. Se eu tenho um problema, eu preciso ter uma solução. Combinado? Só para não deixar dúvida. Destarte, poderia ser um portanto, mas botei destarte, torna-se indiscutível a tomada de medidas para solucionar a questão do, retomo o tema, no país. Para isso, cabe ao, quem é o agente? Alguém vai ter que fazer, tá? Mediante aquilo que será feito, meio 1 e ação, pois coloca um detalhamento para justificar porque aquilo precisa ser feito. Paralelamente, o outro agente, né, pode ser o Ministério da Educação, o agente 1, e as escolas, o agente 2, deve, aí vai botar, fazer a ação que ele vai fazer, né, por meio de, aí vem como vai acontecer o meio 2. Tudo isso com filtro de, com fito de, qual é a finalidade, por que a gente está fazendo isso, qual é a finalidade. Por fim, com essas medidas, a nação se aproximará da sociedade da obra
citada inicialmente, que era, já fui printando aqui, né? Que era, ó, Dostoiévski, quando fala O Sonho de um Homem Ridículo. Tudo a ver com filosofia, tudo a ver com FCC, tá? Então, fica um modelo pronto aqui para vocês, que pode ajudar muito, mas muito mesmo, nessa busca, nessa necessidade de você ter uma estrutura pronta, um esquema bem legal, tá? Eu vou te esperar no Redação de Sucesso, que eu quero corrigir a sua redação, e eu vou te esperar aqui no canal sempre, para que a gente possa ter mais vídeos e falar um pouquinho mais aí sobre redação. Um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!